Oncogenes P53. O genoma é toda a informação hereditária de um organismo que está em seu DNA. Nele, há partes menores que não são codificadas e partes que são codificadas. Estas são os genes que poderão ser transcritos e traduzidos em proteínas que desempenham papéis essenciais no corpo humano. O DNA precisa ser transcrito para o RNA, que por sua vez vai seguir instruções para finalmente produzir as proteínas que precisamos para o funcionamento correto do corpo. Desse modo, alterações no DNA podem levar à produção de proteínas defeituosas, que prejudicarão o funcionamento esperado. Oncogenes. No genoma, há genes relacionados ao câncer, os oncogenes. Eles podem ser principalmente proto-oncogenes, genes que, se sofrerem alteração, podem iniciar um tumor, ou genes supressores de tumor, que atuam evitando a proliferação de células cancerígenas. O câncer começa quando uma única célula sofre uma mutação que faz com que ela se divida em uma taxa anormalmente rápida, formando um tumor que pode invadir outros tecidos. O P53. O gene P53 é um dos imunossupressores de tumor, e mutações em sua estrutura ocorrem em 50 a 70% dos casos de neoplasias. Este gene foi descoberto em 1979 e está localizado no braço curto do cromossomo 17 e codifica a proteína P53. Ele é conhecido como guardião do genoma, pois sua proteína atua como um ponto de controle da progressão da célula no ciclo celular, além de estar relacionado a fatores de transcrição que regulam a apoptose das células. Isso garante a manutenção da integridade do genoma e o controle da proliferação celular. A proteína P53 é expressa em todos os tipos de células e normalmente é presente em baixos níveis. Porém, quando há danos ao DNA, mutações e erros durante o ciclo celular, estes níveis aumentam e uma cascata de reações é induzida, impedindo a célula de entrar em mitose e completar a divisão. A célula mutada pode ser direcionada para a apoptose ou para correção da mutação por ativação de proteínas de reparo. Como agentes de radiação e quimioterápicos podem danificar o DNA, o nível de expressão do P53 tem um forte impacto na eficácia da terapia do câncer. Células sem atividade do P53 podem sobreviver a certas formas de terapia, o que pode levar a uma reincidência tumoral. A maioria das mutações nesse gene são do tipo pontuais, que são a troca de um nucleotídeo. Isso pode causar a codificação de um aminoácido diferente do normal ou a produção de um códon de parada, e em ambos os casos, a função esperada do gene é comprometida. Além das mutações, a proteína P53 pode ser inativada de diversas maneiras, o que pode levar ao aumento da proliferação celular, instabilidade genômica e perda de importantes mecanismos de controle do ciclo celular. Alterações no gene P53 também podem levar a mutações cromossômicas, pois, em uma célula normal, a proteína P53 tem importante papel na duplicação do centrômero, que é necessário para a formação correta do fuso e da segregação de cromossomos. Quando ocorre alguma mutação, a duplicação dos centrômeros pode ser prejudicada, resultando em segregação desigual dos cromossomos. O P53 e as leucemias. Nas hemopatias malignas, doenças do sangue, as alterações desses genes são observadas com menor frequência do que em tumores sólidos, mas o prognóstico tende a ser pior. Em alguns casos de câncer, a origem do tumor pode vir de outros genes, mas o P53 está sujeito a sofrer mutações posteriormente. Por exemplo,
Na leucemia mieloide crônica, o início da doença depende de uma outra mutação, mas sua progressão envolve alterações no P53. O P53 também está relacionado à patogênese da leucemia prolinfócítica B, uma doença rara e com prognóstico pobre, em que os pacientes com mutações no P53 têm uma evolução muito pior. Nessas doenças, a associação entre a mutação do P53 e a expressão elevada da proteína P53 no núcleo das células tem sido observada em muitos casos. Também têm sido detectadas alterações cromossômicas, tais como translocações, deleções e inversões, envolvendo principalmente o cromossomo 17. Em pacientes com leucemia mieloide crônica, mutações no gene P53 são observadas com frequência elevada na fase de transformação para a crise blástica, em cooperação com a fase crônica, onde apenas 5% dos casos apresentam a mutação. Isso sugere a possibilidade de a mutação surgir como um evento secundário ao longo da evolução da doença. Terapia gênica e o P53. Pensando em modos de se alterar a realidade decorrente dessas mutações, os cientistas estão sempre em busca de alternativas para melhorar a qualidade de vida daqueles acometidos por essas doenças. A terapia gênica é uma técnica que se baseia na inserção de material genético exógeno, derivado de outro organismo ou sintetizado artificialmente, na célula, com o intuito de intervir na progressão de uma doença. Tendo como foco as neoplasias, são usados os vírus oncolíticos. Eles apresentam uma complexa engenharia que limita a infecção e replicação, garantindo que estes processos ocorram somente nas células tumorais. Como um exemplo prático, a GenSci, um adenovírus recombinante portador do cDNA de P53, foi aprovado na China como sendo um produto inovador para tratar o câncer de cabeça e pescoço. Essa terapia pode ser administrada via injeção intratumoral minimamente invasiva. Como mecanismo de ação, a proteína P53 do tipo selvagem, expressa pelas células traduzidas por esse medicamento, é ativada pelo estresse celular e pode mediar a parada do ciclo celular e o reparo do DNA, ou induzir a apoptose, senescência e até mesmo a autofagia. Apesar da terapia gênica se tratar de uma técnica promissora, várias são as preocupações com o emprego de vetores virais que oferecem o risco de uma resposta imune, inflamações e mutagênese insercional. No caso de uma resposta imune, o tratamento viral pode se tornar menos eficiente, ou a criação de anticorpos resultante poderia impossibilitar uma segunda dose do mesmo vírus. No entanto, a adaptação da dose viral ao paciente pode controlar melhor esse risco. Já a mutagênese insercional é um grande obstáculo, pois o risco de inserir um gene em um gene supressor de tumor ou ativar um oncogene está presente para os vetores que se integram nos locais indesejáveis do genoma, como os retrovírus. É importante ressaltar que o P53 não é o único gene associado aos cânceres. O câncer é multifatorial, mas terapias como o gene P53 têm demonstrado ser promissoras no combate dessa enfermidade.